Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando a parte de MIDI, o que a gente viu era o protocolo de comunicação MIDI, é o que acontece em tempo real. Então, como é que eu faço, por exemplo, para que um controlador diga o que um sintetizador deve tocar? Eu digo, eu toquei tal nota, ele deve sintetizar essa nota, mesmo que seja tudo dentro do seu computador. Então, isso é um evento MIDI de tempo real. Só que o MIDI ele pode ser usado, já que você tem toda essa representação para armazenar música, para pelo menos enviar eventos musicais, a gente pode fazer isso também para representar toda uma performance. Então a gente pode criar um arquivo referente a essa performance. E isso são os chamados arquivos MIDI, ou arquivo MIDI padrão, Standard MIDI File, ou como você queira chamar. São arquivos que até hoje vocês encontram na internet. E isso é importante, que entra mais no nosso universo de computação. Na computação, quase sempre a gente está trabalhando com os arquivos MIDI, e depois é que a gente manda algum evento MIDI para ser executado, mas boa parte do tempo a gente está trabalhando com o arquivo MIDI em si. Então, a gente existe, vamos relembrar algumas coisas. Primeiro existe o General MIDI. Um instrumento é só um número ali, certo? Então, como é que a gente garante que uma sequência feita para um sintetizador vai soar com os instrumentos certos em outro? Então, para isso que a gente diz, ó, o General MIDI diz que o 1 é piano, o 2 é piano, o Rhodes, o 27 é guitarra de jazz e assim por diante. Então a gente disse que, ó, pelo menos esse padrão, essa configuração mínima, esse set mínimo de instrumentos, vamos todo mundo respeitar. E aí quando alguém coloca um General MIDI, quer dizendo que é compatível com o General MIDI, quer dizer que, ó, pelo menos pode não tocar exatamente aquela guitarra do jeito que a pessoa tinha composto, mas vai tocar uma outra guitarra, pelo menos, com um som provavelmente muito parecido, porque tem dizendo guitarra com distorção do tipo A, guitarra com distorção do tipo B, violão de nylon, baixo acústico, baixo elétrico, baixo slap, que é quando você bate aqui nas cordas e assim por diante. Então, pelo menos vai soar similar e não vai ficar realmente completamente destoante. O arquivo MIDI não tem nenhuma garantia que vai soar exatamente como o original, mas pelo menos você entende a informação musical que está ali. Então, esse é um padrão que assegura uma portabilidade nas sequências, pois define esse mapeamento entre canais. E aí ela especifica algumas coisas. Especifica tem que ter pelo menos 24 vozes de polifonia, ou seja, tem que tocar 24 notas ao mesmo tempo, senão não pode ser considerado General MIDI. Tem que ter uma resposta multitimbral com os 26 canais diferentes, 16 canais diferentes. Todas as vozes devem responder a dinâmica, ou seja, se foi tocado mais forte, mais fraco, ela deve variar de acordo com essa informação que ela recebe. O número da nota MIDI 60 tem que corresponder ao dó central do piano. Cada canal deve responder a esses controles aí. Eu fiz uma modulação da nota, modifiquei o volume, a estereofonia, se é para a esquerda ou para a direita, e assim por diante. Tem um conjunto de coisas que tem que responder. Então, com isso daí, a gente define que ele é General MIDI. Se ele tiver o selinho GM, quer dizer que ele vai tocar, pelo menos minimamente, uma garantia de que aquela coisa MIDI que você gravou ele vai soar razoavelmente em outro equipamento. Tem algumas coisas específicas, por exemplo, o canal 10 é para percussão. Então, toda vez que o canal 10, na verdade, é o 10º canal. Na prática, ele é o canal 9, porque os 16 canais vão de 0 até o 15. Então, quando a gente fala canal 10, na prática, é o que é codificado como 9. Vocês têm que tomar um certo cuidado se vocês forem implementar algum sistema que trabalhe com MIDI. E, originalmente, o 4 seria para melodia e o 8 para harmonia. Melodia é a melodia, o lead melody, certo? Ali é a melodia que você canta. E o 8 para harmonia, para que faz o acompanhamento, mas isso aí ninguém seguiu esse padrão, então isso aí não acontece na prática. Mas o canal 10 sim, porque o canal 10 é diferente, ele não toca as notas. Em vez de dizer o 60 é um dó central, se o seu 60 foi feito num canal 10, ele vai tocar como um agogô, sei lá, como alguma coisa assim. Então os diferentes sons de percussão são associados a números de nota MIDI específicos. Então esse aqui é a tabela das notas. Então vamos ver até o 60, era bongô agudo, não era agogô não. O agogô está aqui com 67, 68. Então isso aqui também já é um padrão estabelecido. Esse conjunto de instrumentos de percussão já está pré-estabelecido dentro do padrão General MIDI. E aí tem um conjunto de especificações. Então, quais são os timbres, que inclui guitarra jazz, guitarra acústica, coros fazendo A, trompete, marimba e assim por diante. Então a gente tem um conjunto razoável, o que inclui coisas muito bizarras, porque tem o som de telefone, som de helicóptero, som de aplauso, porque isso alguém decidiu especificar como efeitos. E tem esses efeitos horrorosos que, para
você ter um negócio no padrão General MIDI, ele precisa fazer esses sons. Tem um som de passarinho, que é esse tweet, e som de onda do mar e assim por diante. Então, até hoje, esse teclado que tem aqui foi comprado há uns 3 anos atrás, e ainda assim, se você colocar ali número 123, ele vai fazer um barulho de onda do mar. Bom, além do General MIDI, que foi bem importante para a gente conseguir padronizar como as coisas vão soar nas várias máquinas, o que existe é o arquivo MIDI padrão. Qual a diferença do arquivo MIDI para os eventos MIDI que são mandados em tempo real? É que o arquivo MIDI ele tem a informação do tempo junto. Basicamente é isso. Então tem toda uma motivação aqui. Leiam, acessem esses slides, por favor. Leiam com cuidado. Mas vou passar mais rápido aqui, porque senão a gente gasta muito tempo de apresentação. Mas, assim, o arquivo MIDI é um arquivo extremamente conciso para gravar uma música. Você vai usar pouquíssimos K. É um negócio quase, assim, minúsculo, irrisório. Você baixa uma base de dados MIDI em 1 segundo hoje em dia. E, inclusive, é uma informação muito rica de se trabalhar, porque ela já está toda processada, já tem tudo ali, os símbolos, a informação simbólica já está toda processada. Então, é como se fosse quase trabalhar com texto, em vez de trabalhar com, sei lá, com um áudio de alguém falando, você já está trabalhando com texto. É esse equivalente, em vez de você estar trabalhando com o áudio da música, você está trabalhando já com os símbolos daquela música. Isso facilita todo tipo de processamento que a gente quiser fazer. E isso quer dizer que a gente ter acesso à base de dados de arquivos MIDI, por exemplo, é uma coisa extremamente rica para a gente explorar coisas ali dentro. Mas, enfim, no arquivo MIDI a gente tem um conjunto de trilhas, que são tracks, certo? Então, qualquer sistema multipista hoje em dia vai ter isso também. O nome original é trilha ou track. Então, um arquivo MIDI pode conter várias trilhas dessas. Não precisa desse detalhe, se é Big Endian, Little Endian, esse tipo de coisa. Pouco importa hoje em dia. As bibliotecas já trabalham com isso no alto nível, vocês não precisam se preocupar com esse detalhe, que vai ler 36 bits, que é o cabeçalho e etc. Isso aí não precisa mais de detalhe, não. Mas o que realmente é importante é que dentro da trilha, veja que aqui embaixo a gente tem a quantidade de dados da trilha, chega uma hora que você tem efetivamente a trilha. E aí, isso aqui ainda é o cabeçalho, certo? O cabeçalho vai dizer algumas coisas básicas, mas inclui a divisão, quantos ticks tem por bit, isso aqui é bem importante, na verdade, que vai dizer qual é a precisão do relógio que você vai ter que ter. Porque tudo no MIDI, a noção de tempo é medida num negócio chamado tick. E você precisa dizer quantos ticks tem a cada batida. E com isso daí você consegue, o sequenciador, o cara que vai tocar isso daí, tem que saber fazer com que as notas sejam tocadas no instante preciso. Então ele tem que ter um reloginho que esteja completamente sincronizado aí, quanto tempo vai durar um tick. Mas dado isso que vem no cabeçalho, você tem um conjunto de trilhas. Existem vários formatos no MIDI. Então, o que é normal é o formato 0 e o formato 1. Esse 2 nunca foi implementado de verdade, não. E o mais normal é o 1, é um formato multitrack. Então, hoje em dia, o formato padrão MIDI é esse formato 1. Quer dizer que a gente tem várias trilhas, mas todas elas seguem o mesmo andamento. É meio estranho o formato 2, quer dizer que a gente tem várias trilhas, mas elas seguem andamentos diferentes, ou seja, um está num relógio, o outro está no outro relógio. É muito esquisito esse conceito e, na prática, as pessoas não sequer implementaram. Já o formato 0 é estranho porque ele junta todos os tipos de informação. Tudo que você tiver, junta tudo numa trilha só. Aí fica uma maçaroca confusa. Então é normal, o normal é o formato de multitrack. E aí, dentro da trilha, você tem aqui um marcador para dizer que começou a trilha, diz quantos eventos tem na trilha e, finalmente, os eventos. E o que diabo é isso? É um conjunto de eventos, que são os mesmos eventos MIDI, por exemplo, Note On e Note Off, só que, junto disso, ele tem um negócio chamado tempo. O tempo, o timestamp dele, o númerozinho que você armazena no tempo, não é exatamente em que instante ele começa, mas em quantos ticks houve desde o último evento. Isso faz com que a gente não precise armazenar muita informação para esse evento, porque sempre vai ser um tamanho curto de tempo. Por outro lado, a gente tem que processar essa informação toda. Porque o tempo todo a gente tem que ficar fazendo conta para saber se está na hora ou não de tocar alguma coisa. E lembra que tem mais de uma trilha ao mesmo tempo. Então isso aí é quantos ticks houve desde o último evento da minha trilha. Então isso aí, assim, quando você implementa um sequenciador é meio chato esse tipo de coisa. Então na prática o que normalmente as pessoas fazem é que leem isso tudo e termina colocando na sua estrutura de memória de trabalho uma informação já mastigadinha, já a informação que se chama escalonada, dizendo em que momento cada evento ocorre, e você simplesmente vai no reloginho assim, de forma linear, sem precisar ficar fazendo conta de novo. Então você faz todas as contas no início, e depois simplesmente manda executar aquilo dali.
Mas, enfim, o que é importante é que a gente vai ter um evento de nota, por exemplo, e o evento de nota vem junto uma informação de quantos ticks houve desde a última nota. Então, se você conseguir abrir um arquivo MIDI, essa informação que vai ter lá, essa é a informação que vai ter lá e você pode usar isso do jeito que você precisar. Então, esse daí, o timestamp é medido nesses ticks, que normalmente é um múltiplo, ao mesmo tempo de 2 e de 3, a quantidade de ticks que você tenha, para poder lidar com coisas que são binárias, quaternárias ou ternárias. E é isso que vai dizer quando é que você deve efetivamente tocar alguma coisa. E aí tem alguns padrões. O padrão mais musical normal é measure, beat e tick. Então você diz em que compasso você está, dentro do compasso em que tempo você está e dentro do tempo em que tick você está. Então isso é a representação musical. E qual é a facilidade disso? É que se você mexer numa variável chamada andamento, tudo funciona já magicamente. Você não precisa fazer mais conta nenhuma. Toda a sua música vai ser acelerada ou desacelerada instantaneamente. Se você quiser fazer no formato já hardcoded, qual é a hora, minuto, segundo e frame, aí você... Isso é bom para sincronizar com outras coisas, por exemplo, com informação de vídeo, mas se você quiser acelerar ou desacelerar, é uma confusão. Mas hoje em dia que a gente tem DAWs que trabalham tanto com música quanto com vídeo, isso aí começa a ser um problema. Eu mesmo uso aqui o Mixcraft, que é um software que a gente trabalha junto com eles há muito tempo. E ele consegue editar vídeo, eu consigo fazer uma música e colocar um vídeo junto. Mas na hora que eu coloco o vídeo, eu não consigo mexer no andamento da música, eu não consigo acelerar, desacelerar, e isso gera alguns problemas e inconvenientes. Então, o padrão para o MIDI, trabalhando puramente com música, é lidar com o compasso, tempo do compasso e o tick. E aí você vem realmente o evento MIDI, que é o normal, note on, pitch bend, aquelas coisas, e junto disso o timestamp. Tem aquelas de informação do sistema, que a gente até pulou, mas também tem meta-eventos. Os meta-eventos são curiosos, são interessantes de ver nos arquivos MIDI padrão, porque são outras informações que não estavam previstas na comunicação entre instrumentos. A gente não precisa que um teclado diga para outro que você está cantando a sílaba Clá, por exemplo. Então, para o outro instrumento, ele não importa essa informação. Mas para o seu software, talvez, porque talvez você queira fazer um karaokê e sincronizar uma letra da música com aquela nota que está sendo tocada. Então, a informação de letra passa a ser relevante dentro de um arquivo MIDI. E aí, o arquivo MIDI previu meta-eventos. Então, tem vários meta-eventos aqui. Então, de texto, de direitos autorais, de qual é o nome da trilha, qual é o nome do instrumento, qual é a letra da música, marcador disso, marcador daquilo, qual é o andamento, qual é o compasso. E essas coisas são importantes. O andamento, vai dizer, são 105 BPM. Aí o BPM vai dizer exatamente a velocidade que ele tem que tocar. Qual é a armadura da clave para dizer se é um Lá maior, um Lá menor, um Ré maior e assim por diante. Ou a divisão, certo? Para dizer que é um compasso 2x4, 3x4. Se você não lembra disso, veja os vídeos anteriores, por favor. E aí, cada um vai ter um padrão, um conjunto de parâmetros específicos para você dizer se é um evento de texto, um evento de direito autoral e assim por diante. E assim você consegue fazer um arquivo MIDI razoavelmente rico. E se você pegar um arquivo MIDI, você também consegue entender o que está se passando ali por trás. Use em alguma biblioteca, na biblioteca já tem essas coisas tudo definidas. E assim você consegue pegar a letra da música, o que vocês quiserem, fazer tudo. E tudo isso é sincronizado. Todas essas informações têm o timestamp do lado. Então, todas elas têm dizendo do que é que se trata. Então, qual é o andamento, por exemplo. Se não tiver nenhum andamento específico, assume-se que é 120 ppm. O formato do compasso, por exemplo, 4x4, 2x4 e assim por diante. E a armadura de clave para saber qual é a tonalidade e assim por diante. E além disso, você pode ter alguns meta-eventos que são específicos de algum sequenciador e tem alguns que são coringas. Você mesmo pode especificar. Tem um desses meta-eventos que acho que não está marcado aqui, mas permite que você especifique. Eu quero fazer do jeito que é algo específico para mim. Acho que esse outro é o variável específico do sequenciador. É algo que a gente fez, por exemplo, para usar no original da Corviolão. Foi o primeiro programa que a gente fez, que mostrava como é que tocava os dedos que você tocava aqui, por exemplo, no violão. E tinha uma informação para dizer qual era o dedo, qual é a corda que você estava tocando. Então, esse tipo de coisa você pode usar, porque é um tipo de evento coringa. Bom, basicamente é isso que a gente vê da representação MIDI. Além disso, tem mais duas outras conjuntos de lajes, dois outros PPTs que estão disponíveis. Um PPT, eu vou até abrir aqui, um desses PPTs é de
Só um segundo para eu conseguir abrir. Então, um dos PPTs é sequenciadores. É desnecessária essa parte de sequenciadores, porque isso é basicamente aquela aula que Gulls já viu, com softwares mais modernos, inclusive. Aqui a gente estava usando o Cakewalk como padrão, mas para dizer o que é que tem numa ferramenta como essa, como uma DAW. Na verdade, o que a gente chama de sequenciador aqui era um software para gravar e editar informações, tanto MIDI quanto de áudio. O Cakewalk servia muito para isso, mas não precisa, né, tem softwares muito mais modernos e foi isso que já foi visto com Gulls. Além disso, a gente tinha uma outra que era de projetos, que era só com um conjunto de sugestões possíveis, mas isso é o que a gente vai ver, já viu com as nossas inspirações, com coisas também já mais atuais. Então, basicamente é isso. Agradeço a todo mundo. Até mais.